A Assembleia de Deus nasceu nos Estados Unidos nos idos dos anos de 1890 em uma loja maçônica de Los Angeles. Seu nome completo era Assembleias dos Homens de Deus, que depois ficou sendo Assembleia de Deus. Antes tinha o nome de Missão Fé Apostólica, como foi feita por pastores maçons presbiterianos, metodistas, batistas, anglicanos, etc., o nome dado à união desses homens ilustres da sociedade. Sociedade da época, a princípio foi mesmo Missão Fé Apostólica, até com o tempo, o termo mudar para a Assembleia dos Homens de Deus e, depois, simplesmente, Assembleia de Deus. No Brasil, os missionários suecos, Gunnar Wigren e Daniel Berg, discípulos do pastor evangélico e maçom respeitado Charles Fox Parham, tiveram a incumbência de trazer essa nova religião para o Brasil. Gunnar Wigren e Daniel Berg eram maçons da loja de Los Angeles e vieram para o Brasil para fundar a primeira filial sul-americana da Assembleia de Deus, que por sinal é a maior igreja pentecostal do mundo. Iniciada em Belém do Pará por dois missionários suecos que eram discípulos do pastor maçom e membro da Ku Klux Klan Charles Fox Parham, Daniel Berg e Gunnar Wigren não eram membros da Ku Klux Klan. Eles eram declaradamente abolicionistas, mas pertenciam à loja maçônica de Los Angeles. Eles deixaram um grande legado e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do planeta. Eis a história real da Igreja Assembleia de Deus. Em 19 de novembro de 1910 desembarcaram no Brasil dois pastores batistas, Gunnar Wigren e Daniel Berg. Estes dois congregavam na Igreja Batista dos Estados Unidos, mas devido ao fato de se unirem ao movimento pentecostal realizado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, foram excluídos das igrejas batistas. A Igreja Batista era pentecostal, mas ainda guardava algumas doutrinas anglicanas. Gunnar Wigren, excluídos das igrejas batistas. A Igreja Batista era pentecostal, mas ainda guardava algumas doutrinas anglicanas. Gunnar Wigren e Daniel Berg foram então acolhidos pelo pastor maçom Charles Fox Parham. Ao chegarem ao Brasil foram apresentados ao pastor Eurico Nelson, o pastor da Igreja Batista de Belém do Pará, e pediram entrada nessa igreja. Entrada esta que foi de princípio negada por não terem carta de transferência da Igreja Batista, e nem poderiam ter pois tinham sido excluídos, e mentindo que eram membros excluídos. Apresentaram-se como verdadeiros pastores batistas, e isso lhes deu o privilégio de morarem no porão da igreja até conseguirem se instalar em outro lugar e arrumarem dinheiro e emprego, etc. Ora, aquele tempo o pastor Eurico Nelson precisou viajar para o sudeste do país, pois fora a uma convenção batista. Foi neste tempo que esses dois pastores suecos agiram. Sem a presença do pastor titular e ajudado por um moderador da igreja, José Plácido da Costa, eles conseguiram filiação na igreja, mesmo sem as cartas de transferência. Começaram então a induzir alguns membros a ficarem após o culto e assistir às suas reuniões, as quais eram feitas sem o conhecimento da igreja e no porão onde estavam instalados.
Em seus cultos havia muito barulho e êxtases, entravam em mistérios, e alguns começaram a dizer que tinham recebido dos dois pastores o que eles chamam de batismo com fogo, o Pentecostes. Um irmão da igreja, o evangelista Raimundo Nobre, descobriu o caso, e logo comunicou à igreja e foi feita uma reunião para apurar o caso. E nessa reunião os dois pastores e mais 11 membros da igreja foram excluídos, isso no ano de 1910. Este caso está registrado na Igreja Batista de Belém, pelo historiador Antônio B. Almeida. Gunnar Wingren e Daniel Berg continuaram a realizar trabalho de proselitismo entre os membros da igreja. O próprio Gunnar Wingren afirma em seu diário que, por onde íamos, buscávamos nas igrejas e nas casas dos batistas infundirem o novo batismo. Este novo batismo e novo culto pentecostal constituía em fazer os crentes a fazer culto do Espírito Santo, com vigílias avivadas, campanhas nos lares e cultos matinais, consagração. Nesses cultos estes aprendiam a buscar o Espírito Santo e aprendiam também o conceito pentecostal do Shekinah, etc. Com o tempo a Assembleia se divide, devido a divergências teológicas, brigas doutrinárias, desentendimentos e discórdia, surgindo assim a Assembleia de Deus Madureira. Paulo Leivas Macalão fundou o Ministério de Madureira, um importante movimento da Assembleia de Deus no Brasil, e foi o maior compositor de hinos da harpa cristã. E um maçom importante na comunidade evangélica brasileira. Nascido em Santana do Livramento, se converteu aos 18 anos, estabeleceu amizade com o pastor sueco Gunnar Wingren, pioneira da Assembleia de Deus no Brasil. E foi consagrado por Wingren e pelo também sueco Levi Petrans ao cargo de pastor, em 17 de agosto de 1930. Paulo Leivas Macalão construiu a primeira igreja da Assembleia de Deus no sudeste do Brasil, no bairro carioca de Bangu, em 12 de janeiro de 1933. Transferiu a sede da igreja para Madureira, em 1939, no que seria a origem do Ministério de Madureira, o segundo maior ramo das Assembleias de Deus no Brasil. Este pastor maçom é presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, com mais de 27 mil pastores sob sua liderança. Segundo Stephanie Saad, um ex-maçom que tomou conta da guarda do selo por mais de 10 anos ininterrupto, tinha como chefe superior o pastor Isaías de Souza Maciel, que lhe dava um salário de R$42 mil todo mês. Veja o vídeo. Pois bem, a maçonaria está infiltrada na Assembleia de Deus desde os tempos idos da sua fundação. A CGABD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, teve seu logotipo moldado nos parâmetros da maçonaria. Me causou revolta ao ver o logotipo da nossa Assembleia de Deus com as marcas da maçonaria gravada nos templos da Assembleia de Deus, prova certa de que eles estão no nosso meio. Eu fui pessoalmente em uma igreja Assembleia de Deus e FOTOGRAFEI os vestígios destes maçons na Assembleia de Deus. Vejam.